Segunda leitura da Parashat Trumá. Vamos continuar falando sobre a Arca Sagrada e agora sobre a tampa da Arca Sagrada. Você vai fazer um kaporet, a tampa de ouro puro, 2 amot e meio de comprimento e 1 amá e meia de largura. O que seria o kaporet? A cobertura da arca, que ele era aberto de cima, como a gente falou que ele era um baú, e colocava como se fosse uma folha em cima, que é o kaporet de ouro. 2 amot e meio de comprimento, igual ao comprimento da arca, e também a largura, 1 amá e meia, igual da arca, que era 1 amá e meia, 1 cúbito e meio de largura. E é colocado sobre a espessura das 4 paredes, e por mais que não está escrito aqui na Torá a medida da sua espessura, nós sábios explicaram que era a espessura de um tefar, de um punho, mais ou menos 8 centímetros. Em cima dessa cobertura vai ter 2 querubim, os famosos querubim de ouro, que eram esculpidos daqueles cantos do kaporet. Querubim, que era a imagem de uma criança, esses querubim tinham imagem de criança. Mikshá, ou seja, você não pode fazê-los, aqueles formatos de querubim, separados da tampa da Arca Sagrada e depois soldar, como muitos ourives fazem, né? Que é chamado soldir belaz, soldar. Somente o quê? Tem que ter bastante ouro no início de fazer o kaporet e ir esculpindo e batendo com a marreta, etc., até que as pontas fiquem sobressaindo, e lá você vai fazer os desenhos dos querubim através de esculpido, ou seja, de um pedaço só de ouro vai ser a tampa e os querubim. Mikshá vem da palavra batedit, seria tipo bater, né? Dalida nakshan, usa a expressão que um batia no outro. Mikshá é bater porque você vai batendo e esculpindo. As extremidades do kaporet seriam as cabeças, os lados, um lado e outro lado do comprimento da tampa da Arca Sagrada. Então você vai fazer esses 2 querubim, como vai ser um dos querubim desse lado e outro cruvo do outro lado do kaporet, como a gente falou, do próprio material do kaporet, não de outro soldado. Você vai fazer nas 2 extremidades. Para você não falar que é 2 querubim em cada um, por isso a Torá explica, olha, é um de cada lado. Do kaporet próprio você vai fazer, ou seja, está explicando que tem que ser esculpida do próprio kaporet e não fazer algo separado e unir. E esses querubim vão estar estendendo suas asas, modo de falar, em cima, cobrindo com suas asas sobre o kaporet e a sua face, um para o seu irmão, ou seja, um para o outro, estão olhando para si. E em direção ao kaporet vai estar a face dos querubim. Por ser nafaim, ou seja, as asas deles não podem estar deitadas, assim, fechadas, assim, esticadas e altas, né, na cabeça, né? Que isso vai ter pelo menos a altura de 10 tefahim de espaço entre as asas e o kaporet. Existe uma questão da Shekhinah, da presença divina, que estava ali, lemata masrat vahim, ali embaixo daqueles 10 tefahim, das asas dos querubim que estavam acima da cabeça até a tampa. E você vai colocar esse kaporet sobre a arca sagrada de cima, e antes disso você tem que colocar dentro da arca o testemunho que eu vou te dar, que exatamente são as tábuas da lei. Por que está repetindo de novo essa questão de botar o edut? Já foi falado no Rumash de ontem. Por que repetiu? Já está falando. Então talvez a gente está querendo dizer que enquanto a arca está lá sem o kaporet, então deve colocar primeiro o testemunho, que são as tábuas da lei, e depois colocar a tampa. Quer dizer, teoricamente você podia pensar que você ia montar a arca com a tampa e depois abriria a tampa e colocar as tábuas. Não. Na hora de montar, a gente montou o baú da Arca Sagrada, colocou as tábuas da lei e depois só o kaporet. E assim te vê, na hora que foi construído o Mishkan, foi feito nessa ordem. E eu vou fixar lá para você, ou seja, vou fixar um local. Deus fala, vou pairar lá, vou fixar lá para aparecer para vocês lá. Eu vou falar com você de cima do kaporet, dentre os 2 querubim, entre os 2, ali vai ter a representação da presença divina, que está sobre a arca do testemunho. Tudo que eu vou ordenar para você, para passar para o povo de Israel. Venodati, quando eu fixar para falar com você, qual vai ser o local fixo de lá da Arca Sagrada, ou seja, Moed é um prazo fixo e aqui no caso um local fixo, a Arca Sagrada. Aqui está escrito que Deus vai falar com Moshe de cima do kaporet. Em outro lugar está escrito que Hashem falou com Moshe do Ohel Moed, que é a tenda toda, o tabernáculo todo, que é o Mishkan, que fica fora, né, a parte de fora. Então são dois psukim que estão se contradizendo, enfraquecendo um outro. Vem o terceiro e decide entre eles. Está escrito que Moshe vinha ao Ohel Moed e escutava a voz de Deus de cima do kaporet. Ou seja, Moshe precisava entrar para o Mishkan e do momento que ele entrava, a voz descia dos céus, modo de falar, para entre os querubim e de lá se escutava para Moshe no Ohel Moed. Então, era da Arca Sagrada, era entre os querubim e ao mesmo tempo era também no Mishkan, na construção em volta. Tudo que eu vou te ordenar para o povo de Israel, está escrito assim,
deveria estar escrito etkol, né? Tudo que eu vou te ordenar, e não ve etkol, e tudo. Esse vav ele está a mais, está nulo. E assim tem muitas vezes no versículo, né? E a explicação que a gente dá é, e o que eu vou te falar com você, você vai ordenar para o povo de Israel. Então esse vav aqui seria nesse sentido. Agora uma outra peça do Mishkan, você fazer uma mesa de madeira de cedro, de acácia, 2 amot de comprimento e uma amá de largura e uma amá e meia de altura. Lembrando que amá é o cúbito, que é o tamanho do braço daqui até a ponta do dedo. Comatou a altura dele, o que quer dizer a altura dele? Dos pés dele, com a espessura da mesa, sem a parte de cima onde era colocado os pães. Essa mesa aqui é a mesa dos pães, do lechem apanim, a altura do chão, dos pés, com mais a espessura da própria mesa, do tampão, vamos chamar assim, seria total de 1 amá e meia. Mas ainda tem a parte em cima que é colocado os pães, que ficaria mais alto ainda. Você vai folhá-lo com ouro puro e vai fazer zer zahav, uma coroa de ouro em volta da mesa. Essa coroa é um sinal da realeza, da coroa da realeza, porque a mesa ela representa riqueza, grandeza, como a gente fala, shulchan melachim, a mesa dos reis. Então a mesa representa uma grandeza, por isso tem a coroa. Igual que tem a coroa na arca sagrada em volta, que é um enfeitinho, representando a coroa da Torá, aqui é representando a coroa da Malchut, da realeza. E você vai fazer para ele uma moldura de 1 tefah de tamanho em volta da mesa e vai fazer uma coroa para essa misgeret, para essa moldura em volta. Misgeret, como um traduz, Gedan faz exatamente essa questão que fica em volta, uma moldura. E nossos sábios discutem, tem gente que fala que ele ficava acima do tampão da mesa, em volta, igual em algumas mesas de ministros que tem essa moldura em volta, como se fosse para não cair alguma coisa, e tem gente que fala que era embaixo, né? Embaixo, presa de um pé ao outro da mesa, dos 4 lados da mesa, e o tampão ficaria deitado em cima dessa moldura. Então a moldura ficaria embaixo, não em cima. Tem essas duas opiniões. E você vai fazer uma coroa para a misgeret, a mesma coroa que a gente falou antes, aqui só está explicando aonde vai ficar. Em cima dessa moldura vai ficar a coroinha em cima dessa moldura. Você vai fazer para a mesa 4 anéis de ouro e vai colocar esses anéis nos 4 cantos dos 4 pés da mesa. Próximo, na frente dessa misgeret, dessa moldura, vai ser os anéis, para ficar como casas para as varas, os vadim, que vão ser usados para carregar a mesa. Leumata misgeret, que quer dizer, os pés estão fixos próximo das pontas dessas molduras, né? Cada ponta de 4 pontas da mesa vai estar ali os anéis para colocar as varas. Esses anéis eles vão servir de batim, de casas, ou seja, de locais para colocar os badim, que são as varas. Levatim, que quer dizer para casas, para a necessidade de casas, para usá-los como casas. Para os badim, como um traduz, atra, um espaço, um local para as varas, ou seja, o bait é o casa, um local usado para as varas. Então os anéis estavam servindo de casa, modo de falar. Você vai fazer essas varas de madeira de acácia também, de cedro, isso aí também, folhar eles de ouro, e isso será carregado através deles à mesa. Venissabam, a linguagem que está usada aqui é reflexiva, será carregado através deles à mesa. Você vai fazer para essa mesa as formas onde vai ser feito esse pão que era colocado na mesa, o lechem apanim, verrapotav, as suas colheres, seus tubos de separação, já vamos entender no Rashi o que quer dizer, e suas barras de sustento colocadas do lado, que vão ser cobertas, o pão vai ser coberto através delas, tudo isso de ouro puro, você vai fazer esses objetos todos. O Rashi vai começar a explicar cada um como funcionava. Esses kerotav, essas bacias, eram as formas onde era feito o pão. E esse pão era um pouco diferente, era como se fosse uma caixa aberta dos 2 lados, com a base embaixo e dobrando aqui para cima, como se fosse uma parede. Por isso chamado de lechem apanim, o pão das faces, porque ele tem faces de um lado e de outro, né? Como se fosse olhando um para o outro. E você colocava o comprimento desses pães na largura da mesa. E as paredes deles já estavam ali próximo à borda da mesa. E eles eram feitos de ouro e de ferro. Quer dizer, você tinha essa mesma forma de ouro e de ferro. A de ferro era assada, quando você tirava do forno, colocava no de ouro e era colocado no outro dia, no Shabat, quando era colocado na mesa. E essa forma a gente chama aqui de keará, de bacia. Então tinha a de ferro, que obviamente não podia ir para o fogo, e tinha a de ouro, que era colocada ali na mesa e ficava ali com o pão durante um bom tempo. Isso era consumido depois, mesmo assim ainda ficava fresquinho.
Vechapotav são as pás que eram colocadas a levoná, uma especiaria, 2 delas para 2 komtzim, que é o tamanho aqui entre os 3 dedos de levoná, que era colocado sobre as 2 organizações de pão. Tinham 6 pães de um lado, 6 de outro, então era uma levoná para cada um, uma pá para cada um, como está explicado em Vaikra. O ksotav são como se fosse metade de tubos ocos cortados no comprimento, quer dizer, meia lua ali de tubo, que era feitos de ouro, e colocava 3 sobre cada pão, para poder botar o outro pão em cima, né, para entrar o vento, entrar o ar entre os dois para não estragar. Na linguagem de árabe, quando eu chamo uma coisa oca, eu chamo de ksavá, kassô, então ksotav é exatamente essa canaleta, vamos chamar assim, de ouro, cortada no meio, oca, para fazer o espaço entre um pão e outro, para espaçar entre um pão e outro. Menakiotav, como a tradução do Onkelos traduz, o mechiltei, que é de aguentar, de suportar, são suportes feitos como se fosse uma coluna, uma estaca de ouro colocado na terra, e são bem mais altas que a mesa, do que o tampão da mesa, para chegar na altura de todos os 6 pães. E tinham fendas, 5 fendas, uma acima da outra, onde entravam exatamente essas canaletas que a gente falou entre um pão e outro, se apoiavam ali naquelas fendas para não ficar pesado o pão um em cima do outro e quebrar. Então a palavra mechiltei exatamente vem de aguentar, de sovlotav, que nem nelete achilo, cansei de aguentar. Agora a linguagem menakiot, que parece de limpar, eu não sei como é que bate sobre esses senefin, como que eu chamo em hebraico menakiot, essas colunas, esses suportes de ouro. Não faz sentido a palavra menakiot, que é de limpar. O Rashi fala que ele não sabe explicar pelo sentido literal o porquê que usou essa linguagem. Sempre quando o Rashi fala que não sabe alguma coisa, quer dizer pelo sentido literal como é que ficaria. Tem alguns sábios do povo que falavam diferente, que ksotav são os senefin, esses suportes, porque vem de cachê, eles fazem duro, fazem firme para não quebrar o pão. E menakiotav, que é de deixar limpo, são esses canim, essas canaletas que estão para não estragar o pão. E aí por essa linguagem seria menakiotav, de deixar limpo. Mas o Onkelos não traduziu assim, então ele estudava como a opinião dos Rahamim, que falavam que menakiot são esses suportes. Então a única coisa que ficou na dúvida é por que desse nome menakiot em hebraico para elas. Sheriussach Bahem, que será coberto com elas, que será coberto os pães através deles. Como assim? Está se tratando dessas canaletas, né, que serviam como schar, como cobertura, 3 em cima do pão para botar o outro pão em cima. E assim a gente vê em outro lugar também que sotanasser, né, chama essas delas da cobertura. E todas são linguagem de cobertura, né, em qualquer lugar. Você vai colocar nessa mesa o lechem apanim, o pão das facetas, perante a mim sempre. Ou seja, o pão ficava ali a semana inteira. Quando trocava no final do Shabat, já entrava o outro. Então ficava ali sempre. Rashi fala pão de faces, como já expliquei, e a ordem, como era feito, tudo isso é explicado na Parashá de Emor.